Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 26.930 dólares. Bitcoin que corrige de madrugada junto com mercados globais com uma tensão muito grande em relação ao acordo para levar ao teto da dívida. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir sobre esse dia tão importante, te mostrando as zonas decisivas e o que pode acontecer para a gente, enfim, definir essa tendência para as próximas semanas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de avisar vocês que, como a gente está tendo dias bem pouco voláteis, a gente vai começar a fazer vídeos um pouco diferentes na noite, tá? Então, ao invés de fazer uma análise do Bitcoin durando lá seus 10 minutos, a gente vai fazer análises resumidas, falando um pouco do Bitcoin, do S&P, e a gente também quer saber aqui nos comentários quais outros mercados você quer que nós analisemos. Você quer que a gente fale de algumas altcoins, que a gente fale da Nasdaq, mercados emergentes, China, ouro, urânio, Ibovespa, fundos imobiliários. Deixa aqui, porque como a gente está acompanhando todos esses mercados, sempre tem alguma coisa interessante para a gente falar. Então, deixa aqui nos comentários o que você quer ver além do básico, que é a análise do Bitcoin e do S&P 500. Beleza, vamos lá. Investidores, a primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje está sendo um dia tenso por causa dessa resistência que a gente está tendo aqui no teto da dívida. Provavelmente isso vai ser resolucionado, tá bom? Mas o mercado todo tá tenso, tá aguardando, né? A gente pode ver aqui, olha, quando a gente pega os mercados, a gente vê um S&P caindo 1%, uma Nasdaq caindo 0,8%, o próprio Bitcoin aqui caindo 2,7%, mercados na Europa, na China, emergentes, tudo despencando, todo mundo desesperado. Por quê? Porque a gente ainda está pairando uma incerteza sobre esse teto da dívida, tá bom? Essa incerteza sendo resolucionada, a gente deve ter um mercado falando ufa, e quem sabe respirando um pouco, tá? Então é um dia extremamente decisivo, provavelmente a gente vai ter essa resolução, mas a pequena probabilidade de não ter tá fazendo todo mundo despejar, todo mundo ficar tenso, beleza? Então não se esqueça, caras, não é o dia para você se alavancar demais e não colocar stop, seja pro lado que for. Tranquilo. Vamos lá. Então vamos começar falando um pouquinho justamente sobre a nossa correlação, né? Afinal, infelizmente, a correlação que a gente tanto viu alguns meses atrás e foi diminuindo ao longo do tempo, voltou completamente nessa última semana, né, galera? Eu tô comparando aqui o S&P 500 com o Bitcoin, então vocês podem ver que o Bitcoin, quando ele sobe mais, igual a gente subiu aqui, olha só, lá na sexta-feira, no domingo. E quando ele cai mais também, né? O Bitcoin ele é mais volátil do que o mercado. Então é de se esperar que se a gente despenque no S&P 500, o Bitcoin também vai despencar, né? A gente está fazendo os topos nos mesmos locais, mesma coisa, caras, assim, impressionante como a correlação voltou a ficar extremamente forte, tá? Então a gente precisa entender isso, né, como um risco e uma oportunidade, né? Afinal, se o S&P 500 começar a respirar daqui, esse teto for resolvido, a gente começar a subir, vai ser muito bom para o Bitcoin, a gente deve ir embora. Mas, se der qualquer probleminha, cara, a gente pode ter um dia muito ruim, uma continuação da tendência de baixa no Bitcoin, perdendo o suporte que a gente vai discutir a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente ainda está nos suportes do Bitcoin, tá bom? Eu acho que tem um suporte muito importante até essa região dos 26.800, 26.700. Perdê-lo seria um mau sinal, tá bom? Seria um sinal de potencial teste de fundo, ali nos 25.800, 25.700. Perdeu essa região de fundos, caras, péssimo sinal, continuação da tendência de baixa aqui. E a gente poderia ver o Bitcoin, quem sabe, ali abaixo dos 25 mil dólares, onde provavelmente a gente vai pensar em compras, tá bom? É o local onde eu penso em compras no Bitcoin, pensando no longo prazo no momento. Afinal, se a gente romper isso aqui, cara, a gente pode ter quedas bem fortes. Então, entre os 25 e 24, eu vou estar de olho para comprar, beleza? Mas a gente ainda tem esses suportes, né? Então, é importante segurar primeiramente nos 26.700 dólares e, obviamente, depois aqui no fundo, né? Esse fundo também é um fundo importante. Já em relação a resistências, agora ficou muito claro, tá? A gente precisa passar da zona dos 28.400, 28.500 dólares. É a zona aqui da nossa linha de tendência, é também a zona onde a gente tem volumes grandes nessa região, é a zona do topo do domingo. Então é aqui, cara. Se passou daqui, reversão de todas as tendências, olho para cima, tá bom? Nesse momento, né, a gente luta pela tendência de alta aqui no 4 horas, tá? Se perder esses 26.700 vai começar a complicar, né? Na verdade, a gente vai voltar para a consolidação infinita que a gente está aqui. Então, realmente, caras,
O Bitcoin, essa falta de volatilidade, essa falta de definição enche o saco de vez em quando, mas não se esqueçam. Quando a gente está com pouca volatilidade, quando o preço não consegue desenvolver, seja para qual lado for, a gente pode ter um grande movimento volátil chegando, tá bom? A gente tem aquelas contrações de volatilidade para aquela explosão, né? Então toma cuidado, tá, galera? Muita responsabilidade aí no dia de hoje, já que a gente vai ter definições importantes em relação a esse teto da dívida. Tranquilo. Tendo isso em vista, né? Vamos falar um pouco sobre o sentimento, tá? O sentimento do Bitcoin, começo aqui falando com vocês um pouco sobre a piora do sentimento, tá? A gente teve uma piora aqui dos indicadores nesse rompimento para baixo, o que deixa mais neutra a situação, tá bom? Esse long short ratio também não está sendo muito confiável para operar essa consolidação aqui, tá bom? Então, sinceramente, apesar de a gente ter tido um aumentozinho em alguns últimos rompimentos, ainda falta passar das zonas mais importantes, né? Então a gente precisa passar dos 28.500 ou realmente romper. Eu diria que romper os 26.700 já seria muito ruim, tá? Mas romper os fundos ali seria uma confirmação de um padrãozaço de baixa aqui com armadilha para cima. Tá bom? Beleza, tendo isso em vista, né, vamos continuar aqui falando um pouco sobre as ordens de venda que a gente está tendo, né? Afinal, a gente de novo, cara, está tendo quedas com muitas vendas, tá bom? Isso de novo gera divergência bullish aqui no nosso CVD, tá? Então repara que o nosso CVD está próximo dos fundos aqui, no mesmo patamar que a gente estava lá no dia 25 de maio. Onde que o preço estava em 25 de maio? Estava lá em 26 mil dólares, né? Então, o que é isso? O preço está no mesmo, o CVD está no mesmo patamar do que estava com o preço abaixo. Isso é uma divergência bullish, tá bom? Então, de novo, caras, é muita gente vendendo, tá bom? E, sinceramente, isso continua me levando a crer que a maior probabilidade é a gente estar corrigindo a alta que a gente teve de 100% no ano, para depois ir romper 31 e ir romper além, tá bom? Então, essa claramente é a maior probabilidade para mim. Claro que a gente não consegue prever o que vai acontecer no teto da dívida, por exemplo, dar algum problema, mas a probabilidade é baixa, né? Então, tirando algum cisne negro aparecer aí, eu acho que a gente tem uma perspectiva positiva para as próximas semanas aí do Bitcoin e dos mercados, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, né, vamos falar um pouco sobre a Nasdaq também, caras, porque eu tô vendo muita gente falar que a Nasdaq tá subindo sem racionalidade, que a Nasdaq uma hora ou outra vai estourar, e caras, assim, me desculpem, mas eu tô escutando isso desde aqui, tá? Eu tô escutando isso desde o fundo, as pessoas falando a mesma coisa, só muda a narrativa, né? Uma hora é que o mercado tá muito ruim e tem que cair mais, outra hora é porque vai ter terceira guerra mundial, outra hora é porque vai voltar a inflação, e agora porque a gente tá numa bolha de inteligência artificial. Caras, é tipo assim, nesse movimento, né, de narrativas, a turma já perdeu aqui, ó, 40% de alta na Nasdaq. Eu fico pensando assim, cara, perdeu mais alta do que teve de queda. Então, tipo, até quando essas narrativas vão continuar? Vai ser a Nasdaq rompendo máxima e as pessoas continuando falando que vai explodir, que vai, por sei lá qual narrativa que vai surgir logo depois? Então, caras, uma coisa é você ter caixa para aproveitar se algo de pior acontecer. Outra coisa é você fechar os olhos para as oportunidades e para 40% de alta que já perdeu o bonde, cara. Já perderam o bonde e agora ficam torcendo para cair pro bonde voltar, para aí sim querer comprar o fundo, né? Então, tipo assim, caras, não queiram que a Nasdaq estoure aqui para baixo. Se acontecer, vai ser terrível para todos os mercados, para todas as economias. Pro Bitcoin, então, nem se fala. Então, parece que tá torcendo pro colapso muita gente, tá? Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado com as narrativas, porque as narrativas fizeram perder 40% de alta no S&P 500, na Nasdaq, no S&P 500 foi uns 25, né? Na Nvidia, por exemplo, uma das ações que a gente está comprado desde o começo do ano, caras, do fundo, ela subiu 290%. Então, se eu ficasse preocupado com a narrativa, cara, eu não teria pego essa alta. Na verdade, eu tinha vendido tudo, ficado tudo em caixa, agora eu estava rezando para o Bitcoin cair, inventando narrativa, inventando motivos aqui, né? Então, não importa a narrativa em si, importa o price action. Então, se o Bitcoin começar a romper para baixo aqui, caras, beleza, a gente vai shortar algumas moedas, a gente vai se proteger, a gente tem caixa para comprar nos 25, 24 e além, mas eu também não fecho os olhos para
Pô, e se a gente continuar subindo? Afinal, não foi uma alta de 10% que a gente teve, pô, a Nasdaq subiu 40%, ações subindo mais de 100%, caras. Então, vamos parar de fechar os olhos para as oportunidades e só achar que existe o risco. Assim como, né, a gente tá vendo muito otimismo também entrando no mercado nos últimos tempos, galera falando de PEP e tal, não pode também fechar os olhos para os riscos, né? Então eu não posso só pensar, vou ficar rico comprando um tanto de altcoin agora, porque o cenário é tenso. Então se você se expor demais no momento errado, você vai se ferrar. Assim como se você não se expor nunca no mercado, você nunca vai ter retorno, né? É o que Rashad Mehta dizia, o maior risco do mercado é não correr riscos. E o que eu tô vendo são pessoas vindo aqui nos comentários, desde os 15 mil dólares, falando que o risco tá muito grande e que o negócio vai despencar. E cara, estamos 40% acima dessas narrativas, Bitcoin ainda tá 70% acima. Então, sinceramente, tomem cuidado. Lembre-se, tudo é uma relação risco-retorno. Não existe bola de cristal, não existe crise óbvia. Pelo amor de Deus, vamos entender que a gente está num mercado minimamente eficiente, que a gente precisa aproveitar as oportunidades e ter uma estratégia caso o pior aconteça. Qual que é a minha estratégia? Claro, eu sempre falo aqui com vocês, caixa. Eu sempre mantenho caixa. Uma boa parcela dos meus investimentos ainda é caixa. Porque se eu tiver errado e a gente começar a despencar, Bitcoin for para 12 mil dólares, eu vou estar comprando lá. Não tão feliz assim que vai ser tenso, mas eu estarei comprando feliz pensando no longo prazo. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.